As ciências humanas têm dificuldade de reconhecer a teologia dentro do processo de pesquisa e desenvolvimento acadêmico no contexto da educação superior. A teologia, na modalidade superior, não pode ficar refém de outras disciplinas para construir suas bases e a sua cadeira. Os cientistas da religião têm dificuldade de admitir os teólogos, e a metodologia do ensino sempre fica refém com a influência da educação moderna. No processo interdisciplinar, a teologia acaba se apropriando da linguagem de outros discursos da metodologia, da pesquisa, para ver se consegue ser aceita. Diante desse quadro, com a falta do reconhecimento da teologia, nós temos vários desafios. O desafio de dizer a nossa própria palavra. O desafio de colocar a teologia num espaço onde ela não necessite de se apropriar de outras ciências. Se a gente olhar um pouco sobre Max Weber, a gente vê que ele usou referenciais teóricos da teologia para formar a sociologia. Durkheim, o pai das ciências sociais, usou a teologia judaica. As ciências se apropriaram da teologia. Sendo assim, nós temos um grande desafio como teólogos, como professores, o desafio de criar uma autonomia em relação às outras ciências. Nós temos bagagem suficiente para isso. Nós temos pessoas capacitadas no mundo inteiro suficientes para isso. A sociologia massacrou a teologia. Talvez por desconhecer os seus pressupostos, e um estudante de teologia ou um professor de teologia, ele incorre num erro crasso. Ele vai para outros campos, usa outros referenciais e fica envergonhado e intimidado de dizer que é teólogo, de afirmar e reafirmar a autonomia da teologia e de construir uma metodologia e uma pesquisa com pressupostos próprios. O ensino superior tem uma missão. Essa missão é em prol da sociedade. Mas no contexto da educação teológica, nós servimos por uma missão e com uma missão. Essa missão é uma missão de glorificar a Cristo em todos os ambientes, que não deixa de ser uma missão que serve à sociedade. Mas é uma missão que serve à sociedade nos seus próprios termos, com seus próprios pressupostos, com a sua própria metodologia. Nós vamos ao mundo, servimos com aquilo que nós temos de maior interesse, pregar Cristo e nada mais, mostrar Cristo às nações, mostrar o governo de Cristo e sua relação com a igreja, com o mundo, com a sociedade. Mas nós vamos lá, interpretamos a realidade, mas nós temos uma cosmovisão nesse processo. Nós temos uma cosmovisão e a nossa cosmovisão é cristã, em detrimento da educação moderna que parte de outras cosmovisões. Nós temos que reafirmar, colocar ênfase no processo do ensino teológico, com a centralidade e suficiência das Escrituras. Educar conforme a cosmovisão cristã significa ver o mundo, a educação, o governo, o sistema jurídico,
a economia a partir dos pensamentos de Cristo e de sua palavra. Então a educação teológica tem um grande desafio. Você que é teólogo, você que é professor, você que pensa em dar aula, você pensa na docência. A sua missão não é nada mais, nada menos do que capacitar os seus alunos a enfrentar as implicações práticas de uma visão cristã de toda a vida, partindo da imagem do Criador, buscando o referencial máximo no Cristo Redentor, com o objetivo de pregar para a glória de Deus, frear a nossa autonomia fruto da queda e oferecer uma esperança para a humanidade, que é a recriação e renovação em Jesus Cristo. A educação teológica, ela pode contar com um processo interdisciplinar, mas de forma bem cautelosa, bem cuidadosa. Nós não estamos dizendo que o ensino teológico ele é burro ou ele é tapado, não. O ensino teológico, ele parte do pressuposto que nós estamos diante de uma graça comum. O Senhor é o dono da criação, ele interage com tudo. Mas nós usamos essa graça comum de uma forma muito comedida, sempre submetendo essa graça comum ao crivo da revelação do nosso Senhor. A revelação especial é o nosso crivo maior de análise de todas as coisas. Assim, o ensino teológico atual, ele tem sido deficitário porque ele tem usado como ponto de partida outras ciências. O nosso ponto de partida é a criação, queda e redenção em Jesus Cristo. O humanismo da educação moderna se tornou o ápice dos seus pressupostos. E isso, infelizmente, alcançou muitos seminários, arrebatou muitos alunos e arrebatou muitos docentes. Precisamos trabalhar com a noção das escrituras sagradas como suficientes. A cultura moderna tem aprisionado muitas pessoas e tem deixado a teologia refém de outras ciências. Quando a gente trata, por exemplo, de didática, a didática do ensino superior, por exemplo, que envolve métodos, metodologia, técnicas e procedimentos do ensino, a gente observa que na educação moderna, a cada dia que passa, o aluno se torna mais protagonista desse processo. Sim, o aluno ele faz parte dessa construção, mas nós temos que tomar muito cuidado, e eu quero deixar aqui uma crítica. O aluno faz parte do processo, mas a diminuição progressiva do papel do docente, do papel do professor, do papel do pastor e professor de um seminário teológico tem custado muito caro para a educação teológica. Eu não estou dizendo que o professor é o dono do saber. Com isso eu não quero dizer que o aluno não tenha participação. Com certeza a construção envolve todo um processo docente, discente, mas eu queria deixar uma inquietação. Em que medida o ensino teológico atual está se apropriando de ferramentas da educação moderna, tirando todo o protagonismo, tirando toda a relevância de um professor, de um docente, com a sua experiência na cátedra, experiência como pastor, como alguém envolvido nas questões do reino de Deus, alguém que tenha cheiro de ovelha. Em que medida tudo isso tem prejudicado o ensino teológico na pós-modernidade? Em que medida isso não compromete aquilo que nós acreditamos como regra de fé e prática, as Escrituras Sagradas?
Pense nisso. Princípios metodológicos, princípios de cosmovisão, princípios da didática precisam ser avaliados também criticamente à luz da nossa proposta, à luz daquilo que nós temos como pressupostos, como aquilo que nós precisamos construir. Nós temos que criar uma certa autonomia em relação às outras ciências e afirmar e reafirmar que, embora no processo docente e discente sejam importantes na construção, existe uma revelação, existe um conceito de criação, queda e redenção que não pode ficar refém aquilo que o leitor pós-moderno acha, pensa ou considera. Nunca nos esqueçamos que a pós-modernidade é voltada para o protagonismo de quem ouve, o protagonismo de quem lê, e de fato nós estamos entrando na era da irracionalidade, onde um texto não tem mais razão, onde a fé ela não pode ter fundamentos, tudo se esvaindo diante do relativismo, do subjetivismo, e o fim disso tudo, com certeza, o objetivo disso tudo é a morte de Deus. O objetivo disso tudo, tirar o protagonismo totalmente de uma pessoa e jogar para outra. Tirar o protagonismo da revelação divina e lançar esse protagonismo para a pessoa de quem lê ou de quem ouve, nada mais é do que um processo irracional. Sim, se a modernidade trabalhou de forma ultrajada a questão da racionalidade, a pós-modernidade tem trabalhado de forma irracional. Pense nisso. Reflita. Exerça também o seu senso crítico para defender a teologia e não deixá-la refém às demais ciências. Deus te abençoe. Feliz Dia do Teólogo.